Olá, turma, tudo bem com vocês? Bacana. Turma, nós vamos falar um pouquinho nessa aula, ou melhor, complementar um pouquinho o conteúdo da aula passada, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o futebol americano. O futebol americano, ele faz parte de um grupo de esportes chamados jogos de invasão, tá bom? O que seria essa ideia dos jogos de invasão? Qual que é a característica? Os jogos de invasão são aqueles no qual eu tenho que atravessar o território do adversário ou território inimigo para conseguir pontuar. Então, futebol, basquete, handball, futebol americano, eu tenho que chegar, passar a defesa adversária para chegar no meu objetivo. Então esses são os jogos de invasão, tá bom? No nosso caso aqui, nós temos o futebol americano, tá? A história do futebol americano, ela tem origem ali no rugby, né? Como já havia falado. Então, eu vou só dar uma pincelada nessa parte da história. Então, ela tem um pezinho ali no rugby e no futebol, no soccer, né? Para os americanos, futebol para a gente, tá? Quando que começou a mudar? Quando que começou a ser criado o futebol americano? Haviam muitas disputas entre faculdades, universidades, né? Lá nos Estados Unidos. Porém, cada uma tinha uma regra específica. Então, acontecia algo meio chato. Por quê? Quando meu time fosse jogar contra outra universidade na casa deles, eu tinha que jogar com as regras deles. Quando eles vinham jogar na minha casa, eles tinham que jogar com as minhas regras. Porém, acabava dando divergência, atrito. Uma das mudanças, aí um dos marcos, foi um jogo entre a Universidade de Harvard e a Universidade de Yale. Ali talvez foi a primeira mudança assim, drástica desse esporte, né? Onde o pessoal da Universidade de Harvard, ao conversar com o pessoal da Universidade de Yale, chegaram à seguinte conclusão: ó, vamos correr com a bola, vamos colocar uma regra onde pode correr com a bola, beleza? Beleza? Fecharam e daí em diante, essa foi só a primeira, foram sofrendo várias e várias alterações com o passar do tempo, até chegar ao futebol americano que nós conhecemos nos dias atuais, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as regras desse jogo e toda a estrutura que faz parte do jogo atual, tá bom? Então aqui nós temos o campo. Esse campo, ele tem algumas características, tá bom? A primeira coisa, a sua distância é medida em jardas, não em metros. Então altera um pouquinho daquela característica de medida que nós temos aqui. Mas isso eu vou falar com vocês um pouquinho mais para frente, vai ficar fresquinho na cabeça, pode ficar tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos as jardas. Cada linha completa dessas jardas são 10 jardas, tá bom? Cada pontinho que tem ali próximo ao centro do campo é uma jarda. E cada linha incompleta que não chega até o final são 5 jardas. Outros pontos importantes que nós temos aqui no campo. A end zone, que é o objetivo, o local onde o jogador deve chegar para pontuar, que é o touchdown. E nós temos a trave, no qual os jogadores, né, principalmente o kicker, ele tenta chutar também para pontuar. Aqui nós temos outra imagem que explica um pouquinho melhor. Então, ó, nós podemos ver aqui esse desenho das jardas, tá? Então aqui, ó, se vocês observarem, nós temos 10, aqui nós temos 5 e cada pontinho desse vale 1, tá bom? Assim é contado as jardas. Nós temos a trave, que ela fica ali a cerca de 3 metros do chão e ela tem um total de 9 metros de altura. E a bola, que é diferente da que nós conhecemos na maioria dos esportes, ela não é uma bola redonda, ela é uma bola oval, tá bom? Vamos a alguns dados importantes. Então, ó,
O campo total tem 120 jardas ou 109 metros de comprimento, tá bom? E 53 jardas ou 48 metros de largura. Uma jarda, galera, é igual a 0,9144 metros, tá bom? Então tem uma diferença aí de 10 centímetros. Bacana? Então as jardas são demarcadas, como eu falei para vocês, em múltiplos de 5 e de 10, tá bom? São duas end zones, que são as zonas finais, e nós temos a trave em forma de Y, como mostrado aqui na imagem anterior, tá bom? Então, vamos dando sequência aqui no nosso conteúdo. Então, assim, o objetivo principal é muito simples. Quanto mais vezes eu chegar na end zone do adversário, que é aquela zona final, a zona de pontuação, mais pontos eu consigo para o meu time. Então o objetivo do jogo, de uma forma simplificada, é esse, tá bom? Em todo início de jogo, assim como em muitos esportes, temos o tradicional sorteio, tá bom? Após esse sorteio, é escolhido quem dará o pontapé inicial e quem ou qual lado do campo iniciará o jogo, cada time, tá bom? Isso é importante. Dando sequência, para o início do jogo nós temos o kickoff. O que seria isso? Dentro de campo nós temos dois times. O time responsável por retornar a bola e o time responsável por realizar o kickoff. Então nós podemos ver aqui que o time de azul vai realizar o kickoff e o time de vermelho vai realizar o retorno, tá bom? Qual que é o objetivo desses carinhas de azul? Tentar derrubar o retornador. E qual que é o objetivo dos de vermelho? Proteger o retornador para que ele consiga correr o máximo de jardas possível. Por quê? Aonde ele for derrubado, ali vai iniciar o jogo para o time vermelho. Então, se ele for derrubado aqui, ele está muito longe da end zone. Se ele for derrubado para cá, já fica mais perto. Então, quanto mais jardas ele ganhar, melhor é, tá bom? Beleza? Então, como eu disse para vocês, o retornador ele tem que pegar a bola e ele vai tentar correr o máximo possível até chegar, até ser derrubado, né? Então temos duas formas para que ele faça o retorno. Uma, ele pega a bola, sai correndo e tenta ganhar o máximo de jardas possível. E temos uma segunda opção, onde ele desiste da jogada. Então ele pegou essa bola, ele viu que não vai dar para retornar, ele ajoelha, o time adversário não pode tocar nele e aí automaticamente ele começa da zona de 25 jardas, tá bom? Essa é uma regra. Então aqui nessa imagem nós podemos ver bem como que funciona, certo? Então aqui nós temos o retornador, ele fez esse trajeto e foi derrubado. Como ele foi derrubado aqui na zona de 25 jardas, aqui o time dele vai iniciar o jogo. Enquanto ele corre, os outros jogadores tentam, do time de azul, derrubá-lo e do time de vermelho impedir que ele seja derrubado, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Beleza, dali vai iniciar o jogo. No início do jogo, nós temos a primeira descida. O que seria isso? É a primeira chance de ganhar mais território, tá bom? Toda primeira jogada tem o objetivo do quê? Conseguir 10 jardas. A cada 10 jardas, renova as chances, tá bom? Então, quantas chances eu tenho para conseguir essas 10 jardas? Eu tenho 3 chances. Então, eu vou tentar a primeira. Bacana. Vou tentar a segunda. Na terceira eu consegui, legal, eu continuo daquele ponto onde eu parei e tenho mais 4 chances. Digamos que eu tentei a primeira, não deu certo, eu tentei a segunda, não consegui conquistar as 10 jardas, eu tentei a terceira, também não consegui. O que eles fazem normalmente na quarta?
Se eles tentarem a quarta e perder a bola, o outro time começa dali. Porém, digamos que o time de azul recupere a bola aqui. Se ele recuperar a bola aqui, ele está muito próximo da pontuação. Então, o que normalmente os times fazem? Eles tentam 3 vezes e na quarta eles pegam e chutam a bola para ficar distante da zona de pontuação do adversário. Tá bom? Então, essa é uma característica desse jogo. Então, aqui fala um pouquinho sobre isso. Então, ele vai continuar, um time vai defender, o outro vai tentar conseguir territórios. Como que funciona essa questão das jogadas? Nós temos duas formas básicas, tá bom? Duas características. A primeira são os jogadores que recebem o passe e os jogadores que correm. Beleza. Como que funciona? Toda jogada a bola vai para o quarterback. Ele vai segurar e ele vai escolher se ele vai passar a bola, fazer um passe para um jogador ou se ele vai entregar a bola na mão do corredor. Então a diferença de quem recebe o passe é que ele corre sem a bola para depois receber o passe. E quem realiza as corridas, ele recebe a bola para tentar ganhar espaço. Bacana? Round one champion. Off we go with the playoffs. And Niall Davis will bring it out from 6 deep. Davis across the 50. Davis is gone! Niall Davis starts the playoffs with a bang! 106 yards. Touchdown Chiefs! Nas jogadas de ataque, é importante entender que toda jogada ela é combinada anteriormente. Então, assim, os corredores eles já sabem o trajeto certinho que eles vão ter que fazer para receber a bola. Então há um combinado. Por exemplo, eu vou correr 10 jardas e vou virar à esquerda e vou receber a bola. Então eles realmente contam isso. É tudo bem sincronizado. E quem organiza todas essas jogadas são o quarterback, tá bom? Então ele chama jogadas. Ele fala, ó, nós vamos fazer a jogada A5. Então cada jogador já sabe o que tem que fazer, qual trajetória que ele vai correr, né, para receber essa bola. Eles sabem também se é uma jogada de passe ou se é uma jogada de corrida. Então todos os jogadores têm que conhecer todas as jogadas. Bacana? Aquilo que eu falei para vocês, normalmente, caso o time não consiga avançar as 10 jardas em 4 tentativas, ele vai perder a posse de bola. Então, é normal que ele chute a bola para que o adversário ele fique o mais longe possível da zona de pontuação dele, tá bom? É isso que está falando aqui nessa parte. Então, ó, pontuação. Como que funciona essa pontuação? Se o corredor ou o recebedor do passe adentrar a end zone, ele marca 6 pontos e ele faz aquilo que nós chamamos de touchdown. Então nós temos duas formas. Aqui, ó, na primeira imagem, o corredor passou de todo mundo correndo e entrou na end zone. Na imagem 2, ele recebe um passe do quarterback dentro da end zone. Dessas duas formas você pode pontuar, tá bom? Então, cada pontuação, cada touchdown vale 6 pontos, tá bom? Então, como eu já disse, funciona de duas formas. Ou você pode entrar correndo com a bola ou receber a bola lá dentro. Você conquista 6 pontos. Agora, tem duas formas de você conseguir um ponto extra. Quais são essas formas? A forma mais simples é através de um chute lá naquele Y que eu falei anteriormente. Se eu acertar um chute, aí eu marco um ponto. Agora, eu posso fazer uma nova tentativa de adentrar a end zone. E aí eu consigo 2 pontos extra. Normalmente, todo mundo tenta o chute, que é mais fácil. A segunda opção é utilizada normalmente quando o time está perdendo e precisa conquistar esses pontos. Então já está no último quarto de jogo, tá bom?
Então assim que se pontua, assim são as formas de pontuação. Então aqui está um desenho que representa o que eu te falei. Ele tem um chute ali da linha de 20 jardas, se eu não me engano, ou 25 jardas, e aí ele ganha um ponto a mais, ou ele escolhe tentar fazer um down curto, que nós falamos, e adentrar novamente a end zone, ganhando 2 pontos extras, tá bom? Então, aqui nós já falamos sobre essa questão da pontuação. Second and 10 as that Tennessee defense drops back. As Long who tried to make a diving tip, and Mahomes who tiptoes inside the 10, still not down. Oh, what a run! Out of this world! Touchdown, Kansas City! I tell you, from the second quarter of last week when they scored 7 straight possessions to what's happened right here in this game, down 10-0. This quarterback has played at a level you just don't see very often. Everything is almost, I mean, watch this. I'm like, okay, he's probably done. He's going to run out of that. So gives him a little shake. Oh, he's definitely, no, I'm going to keep going. Come back in. 3 more guys. No. Touchdown, Patrick Mahomes. You're right, they had him, it looked like 2 or 3 times. He takes some 86 yards in 1 minute and 40 seconds. Well, you can't be calm in the pocket, be poised, have a big arm, be able to slide and move, great instincts, and then outrun for 30 yards around 3 people and take on everybody. First play from about the 12, and there is Vic, as you talked about, John, rolling and launching downfield for Deshaun Jackson, who accelerates, caught the opening play, and all the way for a touchdown! 88 yards! Uau! Galera, outra forma de se pontuar no futebol americano é através do field goal. Como que funciona o field goal? Às vezes o time ele vai chegando, mas ele já está na terceira tentativa de descida dele e ele está um pouquinho longe ainda da end zone, mas já está no local bom para um chute. Então o que ele pensa? Entre devolver a bola para o adversário e tentar um chute, eles preferem tentar um chute. Se eles acertarem no Y, vale 3 pontos para o time, tá bom? We're going to see an attempt here at an all-time record field goal in NFL history. We believe it'll be from 64 yards for Prater. 63 the record. Of course, Tom Dempsey, Jason Elam, a former Bronco, and now for the all-time mark from 64, Matt Prater's kick is good! Então essa é uma forma de pontuar. Então soma mais 3 pontos, caso ele acerte ali. Se ele errar, o adversário tem a posse de bola, tá bom? Do ponto aonde foi o chute. Bacana? Outras formas de pontuação é através da defesa. Então, legal, turma. Na perca de bola, nós temos 2 formas de realizar aquilo que chamamos de turnover, tá bom? Uma das formas é através do fumble, onde ao derrubar o meu adversário, ele solta a bola. Se o meu time pegar a bola, ele vai continuar a jogada ali e a posse de bola é do meu time. Bacana? Agora, nós temos também a segunda forma, que é a interceptação. Quando o quarterback tenta fazer um passe e alguém pega essa bola no meio do caminho. Tá bom? Vou colocar um vídeo das duas para que vocês entendam. A interceptação é uma das jogadas mais empolgantes do futebol americano, alterando o rumo de muitas partidas. Acontece quando um jogador de defesa agarra um passe lançado pelo ataque adversário. Caras como Richard Sherman e Josh Norman ganham a vida roubando passes que quarterbacks ousam lançar em sua direção. O que é o tal do fumble? Fumble é bola viva.
Fumble é quando um running back ou um quarterback deixa a bola cair, deixa a bola escapar, ou até quando a defesa força isso, né? Quando a defesa dá um soco na bola. Isso, quando a bola cai no chão, ela fica viva numa corrida, ou seja lá, até mesmo num snap feito incorretamente, né? Quando o snap é baixo, às vezes o quarterback tem dificuldade, perde a bola. Aquela bola solta ali é o fumble. Sofreu fumble, muitas vezes a defesa recupera essa bola, consegue até pontuar, ou realmente só retoma a posse de bola. Esse é o fumble, como você está vendo nos lances que eu coloquei para vocês aí, entender e assimilar o que é esse tal de fumble. Fumble é isso, galera. É bola viva, é quando o ataque perde a bola, perde o domínio, deixa ela cair. Esse é o fumble. Legal. Outra coisa importante é nós sabermos a relação de como é organizado o tempo do jogo, tá bom? 4 tempos de 15 minutos. Normalmente, esses minutos são corridos, tá? A única diferença ocorre no final do segundo quarto e no final do quarto quarto, onde nos 2 minutos finais o cronômetro é parado toda vez que termina uma jogada. Beleza? Vamos dar sequência então aqui no nosso conteúdo e no conhecimento desse jogo. Outra questão importante, galera, é falarmos um pouquinho sobre a arbitragem, como que funciona essa questão, tá bom? Então, durante o jogo nós temos, são 7 árbitros, tá bom? O árbitro principal e mais 6 árbitros, que como vocês podem ver na imagem abaixo, eles se organizam no campo dessa forma. Então, o juiz principal, ele fica ali, ó, próximo ao quarterback, para ver se a jogada vai ser válida, tá bom? Nós temos um no extremo e o outro no outro, para ver aqui, ó, o que acontece nessa briga aqui, ó, entre defesa e ataque. Nós temos um mais à frente, né, para ver as corridas, e esses 3 auxiliam eles, né, na visão tanto das corridas como do que acontece, porém de uma forma mais aberta, tá bom? Quem tem a voz ativa é sempre o juiz principal, e toda jogada ele fala para o público através de um microfone, e todos que estão no estádio ouvem o que ele tem a dizer, tá bom? Só outra coisa que é interessante sobre isso, quando os árbitros aqui, os juízes auxiliares, eles querem demonstrar que houve alguma falta, eles andam com um paninho amarelo. Então ele só joga esse paninho no chão. Assim que termina a jogada, o juiz principal já sabe que houve alguma infração, tá bom? Então é dessa forma que funciona a arbitragem. Outra questão que é interessante, que eu vou falar bem por cima, é das estruturas de defesa e ataque time especial, tá bom? Então eu vou dar uma pincelada, eu já falei bem profundamente a respeito disso com vocês na aula online, tá bom? Então nós temos um time de ataque, onde é composto pelo quarterback, que é o cara responsável pelos passes. Então ele é o cérebro do time, responsável pelas principais jogadas, tá bom? Então esse cara que ele vai ditar toda a jogada que vai acontecer. Então ele já combina antes o que ele vai executar. Lembrando, galera, que nós temos 2 tipos, 2 formas, melhor dizendo, de conseguir prosseguir no campo para pontuar. Uma é através das corridas e outra é através dos passes recebidos. Então o quarterback que dita se a jogada vai ser de corrida ou de passe, tá bom? Se a jogada for de corrida, normalmente a bola vai ser entregue na mão desse carinha, que é o running back. Ele é o corredor do time, ele é um cara normalmente forte e com uma grande explosão. Então ele vai tentar ir desviando ali no meio daquela muvuca que se torna e ganhar o máximo de jardas possíveis, tá bom? Esse é o cara que normalmente vai fazer as corridas. E o principal recebedor dos passes longos são os wide receivers, tá? Então, assim que é iniciada a jogada, eles já saem correndo nas extremidades para receber esse passe
e assim conquistar o máximo de jardas possível, tá bom? Outro cara importante também é o tight end. Esse cara ele tem duas funções. Dependendo da jogada, ele auxilia na proteção do quarterback e dos seus companheiros. Dependendo da jogada, ele faz uma corrida, mas uma corrida bem curta, não uma corrida longa como os wide receivers, beleza? Então ele tem duas funções e ele é muito importante no jogo. Fora isso, galera, nós temos os jogadores do centro, né? Que ficam principalmente nessa região aqui. Eles são responsáveis pela proteção do quarterback, tá? Então o time de ataque é formado por principalmente esses carinhas, tá? Vamos lá, time de defesa. Quem são os principais caras da defesa? Eu vou explicar por aqui mesmo. Então nós temos os jogadores centrais, que eles são responsáveis por abrir o espaço na defesa através da força, tá bom? Nós temos os CBs, que acompanham os wide receivers para tentar interceptar um passe longo, tá bom? Assim como o safety também auxilia nessa questão, que são esses dois carinhas aqui da frente. O MLB, que é o nosso inside linebacker, ele é responsável por tentar infiltrar na defesa e derrubar o quarterback, tá bom? Então esse cara é responsável por isso. E lembrando sempre que a defesa tem como objetivo atrapalhar a jogada, né? Fazer com que eles não consigam conquistar as jardas para realizar as pontuações necessárias, certo? Então esses são os principais jogadores da defesa. Nós temos também um cara que é muito importante, que é o kicker. Ele é responsável pelo field goal, né? Que nós já conversamos sobre isso, que é aquela pontuação do chute, tá bom? Então ele é um cara do time de especialistas e ele é responsável por esse chute. E nós temos também o punter, tá bom? Ele é responsável por devolver a bola sempre que o time não consegue realizar a conquista das 10 jardas necessárias. Então ele devolve a bola, tá bom? Ele é responsável por essa devolução da bola para o time adversário. Sendo assim, galera, nós aprendemos aqui bastante coisa sobre o futebol americano. Então, todas essas posições vocês puderam observar principalmente nas jogadas, nos vídeos que eu coloquei acima, tá bom? Aqui é só uma pincelada para que vocês saibam mais ou menos a função de cada um. Então finalizo por aqui esse conteúdo do futebol americano e eu espero que todos tenham entendido aí, que vocês possam absorver todo esse conteúdo e saibam um pouquinho sobre essa modalidade. Beleza? Finalizo por aqui, um abração e até a próxima.